Retrocesso na legislação ambiental. STF rejeita a tese de poder moderador dos militares. Elon Musk ameaça a democracia brasileira. Inflação recua em março, lançada a campanha Meu Primeiro Voto, o PL da Conja e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da TVPT. Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Eu estou usando um macacão roxo e botas pretas, brincos de argola, colar colorido e o meu relógio aqui, sempre do lado esquerdo, é claro. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na rede PT de comunicação. Vem comigo! A Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo, no dia 20 de março, um projeto que pode reduzir a proteção legal dos biomas brasileiros, como a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pantanal. Na última segunda, o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato, falou ao jornal PT Brasil e explicou como esse projeto de lei pode significar um dos maiores retrocessos na legislação ambiental do país. Ele é uma ameaça porque ele tira a proteção do Código Florestal e também de lei específica no caso do bioma da Mata Atlântica. E a Frente Parlamentar da Agropecuária aproveitou a oportunidade para poder esgarçar mais o projeto e hoje a gente tem, um projeto aprovado já na Câmara que é uma ameaça muito grande, talvez um dos maiores retrocessos aí nesse período próximo aí que a gente está tendo do ponto de vista da legislação. E aqui a gente tem, então, na verdade, no Congresso, essa realidade, essa situação em que se avançam projetos que dialogam no sentido contrário daquilo que a gente tem visto o governo nosso fazendo, de cuidar do meio ambiente. Então, o que nós temos que fazer? É fazer esta mobilização, a pressão da sociedade para dentro do próprio Congresso Nacional, para não deixar aprovar projetos que é ruim para o país. E também na segunda, o Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade a tese de poder moderador dos militares, interpretação que baseou a tentativa de golpe orquestrada por Bolsonaro. Em entrevista à TVPT na última terça, o deputado federal constituinte e ex-presidente nacional do PT, José Genuíno, elogiou a decisão. Simbolicamente, a decisão unânime do Supremo é positiva, porque havia alguns aventureiros acelerados querendo recuperar a ideia de poder moderador. Mas a ideia da tutela, a ideia do inimigo interno, a ideia da repressão, a ideia de militarizar a segurança pública precisa de uma reforma mais ampla no papel das Forças Armadas. Portanto, essa decisão ela é positiva. Essa subjetividade, quando se trata de Forças Armadas, que tem um monopólio da violência, força hierarquizada, eu acho que é um problema que nós temos ainda que enfrentar, principalmente, Amanda, à luz dos acontecimentos do 8 de janeiro, que houve uma tentativa clara de golpe e esses golpistas têm que ser punidos sem anistia. E depois de ameaçar o judiciário brasileiro, o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da plataforma X, o antigo Twitter, atacou diretamente o presidente Lula nesta semana. A instrumentalização das redes sociais por parte de empresários como Musk tem servido para incentivar manifestações antidemocráticas, como as que levaram à recente tentativa de golpe contra a eleição de Lula e ataques terroristas como o de 8 de janeiro de 2023. Na quarta, o editor do portal de notícias do PT Nacional, Fernando Brasil, comentou o caso. No fim de semana, como todo mundo está sabendo aí, ele atacou a democracia brasileira na figura institucional do ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez ameaças de descumprimento de decisões judiciais, como bloqueio de perfis, que foi determinado pelo ministro, e ainda pediu o impeachment de Moraes. Com isso, o Musk passa a ser investigado pelos crimes de obstrução à justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Na segunda, ele decidiu dobrar a aposta, subiu o tom
aí incorrendo em várias acusações falsas, obviamente sem apresentar a menor prova de que o TSE teria mexido uns pauzinhos ali para eleger o Lula e que hoje ele manteria o presidente na coleira do Moraes. O que isso só essa frase aí essa declaração já seria um verdadeiro escárnio. Projeto de lei que sugere alteração de 2 artigos na lei eleitoral e na lei dos partidos para proibir a mudança de domicílio eleitoral de políticos em exercício de mandato. O Jornal PT Brasil conversou na quarta com o deputado federal pelo PT do Paraná, Zeca Disseu. Ele é autor do projeto que ficou conhecido como o PL da Conja, em alusão à deputada Rosângela Mouro, do União Brasil, que mudou seu domicílio eleitoral de São Paulo para o Paraná. Não faz sentido nenhum alguém que acabou de se eleger vereador, por exemplo, já no primeiro mês do mandato ou no segundo, né, mudar o domicílio eleitoral e passar a ter uma residência, passar a ter uma vida numa cidade que está a 500 quilômetros de distância de uma região para outra no mesmo estado. Da mesma maneira, não faz sentido alguém que se elegeu por um estado, né, no início, seja no meio do mandato, trocar o domicílio eleitoral para um outro estado e fixar lá uma residência. E eu acho que a proposta do projeto de lei também permite a população, a sociedade, a imprensa, como a gente está fazendo aqui, Amanda, debater esse assunto e debater o quanto que é absurda, leviana, imoral, antiética a postura da deputada federal Rosângela Mouro. A inflação oficial do país recuou para 0,16% no mês de março deste ano. Em fevereiro, a taxa foi de 0,83%. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última quarta-feira. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória. Para o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, os números favoráveis da economia brasileira são resultado do conceito e da forma de governar do presidente Lula. Agora, os resultados são fantásticos. Nesse ano passado, nós tivemos o maior superávit da balança comercial brasileira, da nossa história. Isso, volto a dizer, não é por acaso, não é por sorte, isso é por conceito e forma de governar, que é aquilo que nós chamamos de minimamente um Estado social que protege a vida dos brasileiros, que faz com que nós possamos atender, sobretudo, aqueles que precisam de políticas públicas na saúde, na educação, na sua renda, e, portanto, é um contexto extraordinário. Ao mesmo tempo, a retomada da credibilidade internacional. Quem conversou com o Jornal PT Brasil na última quinta-feira foi o deputado federal pelo PT de Minas Gerais e líder do PT na Câmara, Odair Cunha. Ele falou sobre as expectativas para as principais pautas do PT em tramitação na Câmara. Nós agora temos uma agenda intensa, uma agenda econômica que precisa ser tratada e votada na Casa. O governo do presidente Lula vai encaminhar a regulamentação da reforma tributária. Nós precisamos concluir todo esse processo de debate nas duas casas legislativas, tanto na Câmara como no Senado Federal. Nossa expectativa é que esses projetos sejam tratados, votados e aprovados para o bem do Brasil. No contexto da reforma tributária, da regulamentação da reforma tributária, nós vamos ter condições de votar alíquotas distintas para ações, para empreendimentos, para setores da economia que colaborem com a transição energética. Vai ser uma oportunidade de nós debatermos esse tema. Agora a gente confere os destaques da agenda do presidente Lula nesta semana. Na segunda, Lula participou de uma coletiva sobre saúde e anúncios relacionados com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Na terça, participou do lançamento do programa União com os Municípios pela redução dos desmatamentos e incêndios florestais na Amazônia e também da cerimônia de assinatura da medida provisória das energias renováveis e da redução dos impactos tarifários. Na quinta, Lula esteve no lançamento da pedra fundamental
fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Brasília. Nesta sexta, o presidente visitou a planta frigorífica em Campo Grande e participou do ato de comemoração da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carnes para a China, também no Mato Grosso do Sul. Mais tarde, compareceu à cerimônia de inauguração da nova sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores em São Paulo. Ainda nesta semana, Lula anunciou o resultado da seleção de propostas de 112 mil unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades. As propostas superaram em mais de 140% a meta inicial e essas habitações vão beneficiar mulheres, chefes de família, comunidades quilombolas, povos indígenas e famílias que vivem em áreas de risco. Na última reunião dos ministérios, eu disse, companheiros e companheiras, nós tratamos a terra, adubamos a terra, carpinamos a terra, colocamos semente, jogamos adubo e água, e agora esse 2024 é o ano da nossa colheita. E vocês estão fazendo a primeira colheita do primeiro grande lançamento do Minha Casa Minha Vida, porque a primeira fase foi reconstruir casa que estava abandonada desde 2013. E eu quero parabenizar as entidades do campo e da cidade pela competência que tem de negociar com o governo, não abrindo mão de exigir aquilo que vocês acham que é direito de vocês, mas compreendendo também quando a gente diz que não pode dar. Eu tenho certeza que o país que vocês sonharam e que o país que eu sonhei, que o país que fez com que vocês me trouxessem para cá, será entregue a vocês até o final do nosso mandato. Para finalizar, temos um recado da Duda Merini, que é gestora de redes sociais do PT. O que você conta pra gente, Duda? O primeiro trilili a gente não esquece nunca. O PT fez uma publicação pedindo para os nossos seguidores a história do primeiro voto deles e os comentários estão emocionantes demais. A Carol comentou: inesquecível eleger a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma. A Tati também compartilhou a sua história. Lula foi o primeiro voto do meu pai, anos mais tarde o meu e agora os dos meus filhos. Inesquecível. E o Yuri comentou: tremi e me arrepiei quando apertei o 13 e apareceu a foto do presidente. Me senti responsável pela reconstrução do país e pela manutenção da democracia. Primeiro voto da minha mãe foi o Lula e o meu primeiro também. Tá vendo como é emocionante votar pela primeira vez? Você participa da história e define o futuro que você quer ver para a sua cidade, o seu estado e para todo o país. Se você tem ou vai fazer 16 anos até o dia das eleições e ainda não tirou o seu título, não perca tempo. Procure o TSE na sua cidade ou acesse tse.jus.br, porque agora dá para tirar de forma 100% online. Chegou a hora de construir o Brasil dos seus sonhos. Bora! E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na rede PT de comunicação. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal de contas, a gente ama estrelas. E faça como o Evandro Paiva, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. O Evandro escreveu assim, ó: Lula, nosso Nobel da Paz. Concordo completamente, Evandro. Agora eu me despeço de você desejando um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo 13 Minutos.